Considere a questão. Minhas crenças são moldadas por minhas experiências ou eu experiencio o que acredito? Se nós considerarmos aquelas crenças que surgem como resultado de nossa experiência com o universo, por exemplo, por causa disso e daquilo eu acredito, então nós estamos falando sobre sobrevivência. Estamos falando de nossa habilidade de nos adaptarmos às coisas como elas são. Isso é viver de modo defensivo. Mas isso nos leva a outra questão. Quem cria as coisas como elas são? Agora estamos abrindo o palco para os deuses famintos. Deuses que não têm nada melhor a fazer do que testar o homem. Deuses sedutores que colocam tentações como iscas em suas armadilhas. E criam criaturas que lutam para resistir. Isto é sensato. Isto é sensato ou a outra possibilidade? Talvez criemos as coisas na forma como elas são. Dançamos as nossas próprias criações e depois esquecemos o caminho de casa. Apenas por aceitar o ponto de vista que nossa experiência com o mundo é fonte de nossas crenças, é nos tornarmos criaturas sobrecarregadas de limitações e rodeadas de desafio à sobrevivência. Então, bom dia! Esse faz parte aqui desse livro Técnicas para a Exploração da Consciência, do Harry Palmer. Adoro esse livro, ele tem vários insights. Esse ele está falando sobre crenças, se a gente cria as crenças ou as crenças nos criam. Então, bom dia, Fernanda, bom dia, Patrícia, bom dia, Cláudia, sempre presente, Lourdes, a Cíntia já está aqui, é minha convidada de hoje, gratidão a Lubrati. Vou pedir para vocês, então, mandarem essa live aí no aviãozinho para mais pessoas virem para essa conversa. Talvez essa história seja justamente para uma pessoa que ainda não está aqui e você pode ser essa ponte convidando uma pessoa que provavelmente não veria essa live porque ainda não segue a Lubrati. Então faça esse apertar de dedos aí, pode ser mágico, minha gente. A magia acontece nos detalhes, tá? Então, essa série de lives, experiências transpessoais na vida cotidiana, baseada aí no texto que eu li no Caminhos da Realização, do Lilup, dos medos do eu ao mergulho no ser, onde ele diz que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. E algumas vezes a gente está num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência, porque alguma coisa se quebrou. E isso é o que ocorre em certos casos até de esquizofrenia. As pessoas viveram uma experiência transpessoal brutal e não souberam integrá-las. E aí quem faz essa integração é o terapeuta, que ele volta a pessoa para consciência normal. Então, aí a gente faz essa série de lives onde já vieram várias histórias. Quem não assistiu as lives anteriores, eu convido a ver aqui no Instagram da Lubrati ou no Instagram do Te Cuida, no YouTube do Te Cuida também estão as histórias. Então, várias redes sociais aí, nas redes sociais dos convidados, a gente tem distribuído também, para que mais pessoas ouçam essa história. Se a gente conseguir tocar a vida de uma pessoa e ela conseguir integrar a consciência dela, vai ser maravilhoso, tá? Então, bem-vindo a todos. Meu nome é Sandra Ti, para quem não me conhece, eu sou criadora do Te Cuida, sou terapeuta e vou convidar agora a Cíntia Mastropatia. Acho que é assim que fala o nome dela. Bem-vinda à live, vamos bater um papo gostoso. Então, Cíntia entrando aí na live.
Olá, bom dia. Oi, bom dia. Tá Como me é que vi- tá hoje? Tudo bem? Tá frio, né? Aqui em São Paulo tá frio, né, Sandra? Tá friozinho por aqui também. Tá gostoso. Então, bom. Queria E aí, agradecer, né, Cíntia, por ter o fala um oi pro... convite. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui, né, ouvindo a minha história. E vamos lá, né? Contar um pouco aí o que está acontecendo, quais são os rumos. Isso. Fala um pouquinho sobre você primeiro, Cíntia, para o pessoal que vai ouvir gravado, que está aí na live ao vivo, que ainda não te conhece. Tá. Eu sou Cíntia Mastropacha, né? Eu sou psicóloga de formação, atuei aí 10 anos como terapeuta junguiana e 25 anos no mundo corporativo na área de recursos humanos. E em 2009 eu fiz a minha transição de carreira, né, para o empreendedorismo, abri minha consultoria que se chama Congruência. E desde lá eu venho ajudando, né, profissionais a fazerem a sua transição de carreira, muitas vezes para o mundo do empreendedorismo, né? E faz todo um trabalho de mentoria de carreira, porque às vezes as pessoas querem, têm o desejo de mudar, né? Mas não sabem qual é o próximo passo, como que estrutura todo esse processo, né? Então a minha mentoria de carreira, ela tem esse foco de ajudar nesse processo de transição. Então, eu faço uma análise, né, do que está acontecendo com a pessoa, o que, que ela trouxe na sua bagagem até hoje, qual é o objetivo dela, né, o que, que ela quer para os próximos anos de vida dela em termos de carreira. E a gente juntos, né, a gente faz um trabalho aí de autoconhecimento muito forte, porque às vezes o que amarra, né, a nossa força da ação de ir para um outro objetivo é alguma coisa interna, e geralmente é, né, então eu tenho um foco, até por ser terapeuta, psicóloga, um foco no autoconhecimento muito grande para destravar aí algumas crenças, né, que as pessoas têm em relação a não conseguir atingir o que deseja e trabalho muito com essa questão de um plano, né, de planejamento de ações, porque muitas vezes as pessoas têm as ideias, né? Ontem, atendendo uma pessoa também, ela tá cheia de desejos, cheia de sonhos, tal, mas fica só no mundo do, né? No plano das ideias e não coloca em ação. Então, desde 2009 eu venho tendo bons resultados aí com as pessoas, né? E colocar essa força de ação realmente para que as pessoas atinjam seus objetivos. Então, esse é o meu trabalho, né? Uma mentoria mais focada em carreira. Muito bacana. Adorei. Inclusive, a gente fez uma live juntas lá, né, sobre a minha transição, Sim. bem bacana. Depois, quem quiser. Não consegui pôr ainda no meu canal, você acredita? Mas já já ela chega É lá. mesmo, e ficou tão bacana. É, Eu tenho ficou, eu quero um colocar. programa, né, que você participou, que é um programa que eu tenho do Vivendo o Seu Talento, que também está lá no meu canal, né, que é quando as pessoas falam, né, do seu processo de transição, como que chegou, aonde chegou hoje, né, quais foram os medos, o que que aconteceu nessa jornada. Isso tem inspirado muitas pessoas, né, a darem um primeiro passo, ou pelo menos pensar, né, que é possível sair de um lugar que você está insatisfeito. Eu tenho uma questão que eu sempre trago de consciência que a gente tem, né, na insatisfação profissional, quando você está insatisfeito com a sua profissão, com a sua carreira, as pessoas acabam vendo isso como uma limitação, se fazendo de vítima, mas tem um recado oculto muito grande aí na insatisfação profissional, que é a oportunidade da mudança, né? Se você olha isso como uma oportunidade de mudança, você constrói um caminho para a mudança, senão você fica lá só se lamentando, né? Com certeza. Mas já já coloquei no meu YouTube já, lembrei aqui. O Legal. Instagram que tá um Bom, pouco porque ficou complicado. bem bacana. Mas Vale eu a vou. pena escutar a história dela também, Ficou, viu, pessoal? ficou sim. Cíntia, mas hoje a live é aqui, a gatinha está aqui participando da live, tive que abrir a porta. Meu cachorro tá aqui também. Talvez eu tenha que Acho, abrir a porta para ele sair. acho engraçado quando os bichos aparecem na live e a minha gata está aqui miando. É,
Eu queria saber aí que história que você trouxe, então, né? Uma experiência transpessoal aí na sua vida que você possa compartilhar aqui com o pessoal. Me conta. Então, confesso que quando você me convidou, eu fiquei assim na dúvida, né? O que trazer e tal, porque o que seria uma história transpessoal, né? E depois você me elucidou, me clareou aí um pouco mais. Então, o que eu queria trazer hoje, Sandra, é uma questão assim que acho que vem atingindo muitas pessoas atualmente, né? Que é o processo da Covid. Eu passei por esse processo da Covid, né? Não fui para internação, né? Mas eu fiquei em um isolamento de 14 dias. É, e nesse processo, né, de isolamento, eu acho que eu ajudei muitas pessoas em 2020, né, no meu processo aí de mentoria de carreira, porque muitas pessoas acabaram sendo muito abaladas nisso, né, e eu ajudei muitas pessoas realmente em 2020, venho ajudando nesse processo aí da Covid. Mas quando você passa pelo processo, é muito diferente, né, porque você não vivenciou tudo aquilo que a pessoa está te trazendo. E eu vivenciei isso, foi em junho, né? É muito recente. E quando você entra nesse processo, você não sabe como vai ser, né? Porque a gente fica escutando tantas coisas de morte, de intubação, de não sei o que. Então você começa a pensar, né? Isso foi muito forte para mim, que você entra num processo de quase morte, né? Porque você passa a pensar, talvez foi o momento que eu mais pensei nisso, né, de que poderia acontecer alguma coisa. E aí você faz uma reflexão muito grande, pelo menos eu aproveitei esse momento, né, para fazer uma reflexão muito grande, já que eu estava sozinha mesmo, eu me isolei realmente para não contaminar nem meu marido nem minha filha, né, e comecei, eu estudo muito, eu leio muito e tal, e eu comecei a entrar num processo aí de, bom, e agora, né? O que vai acontecer? Amanhã o que vai acontecer? Será que eu vou estar aqui? Não vou? Então a gente começa a pensar, né, que você pode não acordar no dia seguinte ou acontecer alguma coisa maior. E eu comecei a refletir tudo, né? O que eu tinha de pendências, né? Foi o momento em que eu comecei a avaliar as minhas pendências. Eu tenho um projeto que eu quero trabalhar com mulheres, né? Isso já faz aí quase uns 10 anos que está engavetado e tal, e eu nunca vou, porque eu sempre fico, né, nessa questão de dar continuidade ao que eu venho fazendo. Então foi um momento aí de uma parada grande para refletir sobre a vida, sobre a carreira e fazer algumas mudanças. E nesses meus estudos, né, nessas minhas buscas aí por entender o que estava acontecendo naquele momento, e assim, ó, a gente, né, fala, eu sou psicóloga, sou terapeutizada, né, autoconhecimento e tal, e tudo isso, né, não te ajuda nesse momento em que você está nesse processo, né, então eu parei e comecei a buscar algumas questões. E nesse momento eu entrei em contato novamente com a constelação familiar, né? Que é uma técnica onde você amplia um pouco mais essa questão do autoconhecimento, né? Então, eu, como psicóloga, eu vejo muito o que o indivíduo me traz, mas no processo da constelação familiar a gente começa a ver de uma forma mais sistêmica, né? O indivíduo. Então, o que acontece na sua família, como que isso te afeta, tudo. E eu aí decidi estudar profundamente, né? Então, eu estou num processo de formação profunda em relação a isso, porque eu vou mudar todo o meu processo de mentoria. Já venho mudando, os resultados estão sendo muito bons, né? Então, eu paro de falar só de carreira e vejo o sistema como um todo e como isso afeta na sua carreira. Então, eu estou introduzindo uma nova técnica aí no meu trabalho em função da constelação. E passando pelo processo também, né? Porque eu acredito que para a gente aplicar um processo, a gente tem que passar por isso, né? Então, eu estou nesse processo e de estar fazendo alguns acertos da mesmo, né, de retomar algumas questões, e a gente fala que assim, é ver a vida em movimento, é movimentar a sua vida para o mais, né? Deixa eu abrir a porta que o cachorro quer sair.
Vai lá. Ai, minha gatinha quietou aqui um pouco. Daqui a pouco ele quer entrar, ele fica nesse entre e sai, entre e sai. É É, assim. é assim. Mas Então eu entendi que isso era isso foi um momento, né, um momento transpessoal mesmo, em que você dá uma parada e você começa a refletir, né, nos processos de mudança. antes do diagnóstico da Covid, você tinha uma consciência, você estava vivendo lá, tocando a vida, né? Fazendo o que tem que fazer, enfim. E com a Covid, você passa para uma outra consciência, uma consciência de urgência, né? Uma consciência de eu preciso realizar esse projeto que está aqui engavetado, eu preciso entender melhor como que uma coisa está impactando na outra sistemicamente, aí você ampliou consciência para esse nível e, graças a Deus, integrou, graças a Deus você ficou bem, passou pelo Covid bem, né? E Sim, aí passei pode super trazer aí. bem. Mas é realmente, assim, eu comentei com você também que eu passei por esse processo de estar super bem, sabendo que eu estava com Covid, né? Porque meu irmão e meu pai estavam com Covid, a chance de eu estar com Covid era altíssima. Eu tinha já perdido o paladar e o olfato, mas o resultado do exame ainda não tinha saído. Quando sai o resultado do exame, dá falta de ar, taquicardia, porque é um baque, né? É uma certeza Eu chorei de que muito. Aí eu chorei você muito, assim. é. É. Então, porque a gente, apesar de estar bem, você vê tantas histórias que a pessoa está bem num dia, no outro ela é internada e no outro ela morre, né? Então, é uma iminência de morte, né? E a transpessoal, ela também vem para trabalhar isso, inclusive a gente tem no setting terapêutico prática para a pessoa experienciar isso e trazer essa consciência de urgência e aplicar na vida dela, né? Sem precisar, por exemplo, passar por um diagnóstico de uma doença grave ou uma doença como essa que é tão inexplicável ainda, a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas que dá esse risco, né? O risco da morte eminente que traz para a gente fala, nossa, será que eu vivi? Será que eu me declarei? Será que eu disse todos eu te amo? Será que e o que eu faltou entregar aqui? Tá chegando minha hora, e eu vim com um pacote de coisas para entregar enfim, e essa urgência. Então, essa consciência que te veio, essa experiência transpessoal te veio e te trouxe isso, e graças a Deus está integrada e vai reverberar aí em você fazer coisas novas na tua carreira, né? Muito bacana isso. Sim, é uma mudança muito grande. Entrar em contato com a tua vulnerabilidade, né? Porque às vezes, quando a gente não passa por esse processo, seja ele qual for, mas em geral é pela doença, né? Pela dor, você entra em contato com a tua vulnerabilidade. Você, né? Não é. Às vezes a gente acha que não vai morrer, né? A gente acha que a gente é super mulher. E eu tenho, né, uma racionalidade muito grande, até por viver muito no mundo corporativo, né, em posições executivas, isso me trouxe uma, assim, uma coragem, né, uma força, tal. Então tudo podia, tal. E quando você se vê num processo desse com uma vulnerabilidade que, né, alguma coisa mais forte pode te acontecer, você começa a ver que realmente a vida tem outras questões aí para serem vividas, né? E olhar isso como um aprendizado, né? Não se vitimizar, Sim. não, né? Tanto é que eu nem trouxe isso muito para minha audiência, porque não, né? Eu não queria isso, essa que tem hoje, né? Um olhar muito de vítima, coitadinho, tal. Não, é buscar a sua força dentro dessa vulnerabilidade da doença, né? Sim, e também me vem assim para comentar o quanto que é importante a gente pensar, e isso cabe muito para mim, né? Muitas vezes para mim, de a gente tentar calçar o sapato do outro, sabe? Porque às vezes é fácil falar para o outro, não, nada, isso aí você vai passar, imagina.
tá tranquilo e não sei o que, até a gente viver aquela experiência, né? A gente mesmo. Aí tudo muda, né? Então, comentar assim, imagina, mas por que que a pessoa tá com esse problema e tá sofrendo tanto? Isso não é nada, né? Não é nada porque não é você que tá na pele da pessoa, né? Então, Sim. isso eu acho que ajuda a gente a desenvolver compaixão, empatia, né? Tudo isso são consciências que, passando pela experiência, elas, uma coisa é saber mentalmente, como você falou, né? Eu sou racional, eu vou pela mente, e a mente pode ler livros, pode adquirir conhecimento, a mente pode se abastecer de formas, mas a experiência ela está no nível daí da sensação, né? Do reis que a gente fala que na transpessoal tem a razão, a emoção, intuição e a sensação. Então, tudo isso está dentro do ser humano. Acho que o Jung também coloca dessa forma. Sim. E aí, quando você experiencia no eixo, você coloca o eixo experiencial todo, completo, aí você viveu aquela experiência. É isso que a transpessoal, às vezes, e muitas vezes, tenta reproduzir no setting terapêutico para que a pessoa saia dali como se ela tivesse passado por isso, né? Inclusive, a gente tem no começo do módulo de formação uma experiência mais racional para pensar nisso. Olha, você quer viver tantos anos, quantos anos falta? Aí divide esse tempo, tarará, e programa. Ah, agora volta, o que que você tem que fazer hoje para chegar lá? Mas a gente também tem um módulo fantástico, assim, é super incrível, que é você realmente passar, você entrar na imaginação e sentir como se você tivesse morrido. E aí, quem foi no seu velório, quem, como que foi e tal. E depois você volta e aí, mas você está vivo e aí agora como que vai fazer para já que você não morreu, o que que é urgente, o que que a gente pode fazer agora, né? É E isso. planejar, né? E colocar ação Isso. nisso, né? É um pouco Prática. isso que eu falei, é sair do sonho, né? Praticar e ver o que dá esse movimento, né? E sempre, pelo menos para mim, nesse momento, está sendo um movimento muito positivo, né? Dentro da sistêmica, a gente fala que é olhar para a vida, não é olhar para a morte, né? Então, você acaba realmente tendo um movimento para viver, né? E o que, que você vai levar para outras pessoas. Então, eu estou num momento, assim, muito de reflexão, de montar um plano para o próximo ano, está trazendo, né? Esse pensamento sistêmico aí para o meu trabalho, né? Ampliar realmente. Dar vida nos projetos que estão aí engavetados, Que estavam vamos dizer assim, engavetados, sabe? E E ajudar as espaço para pessoas o a novo, né? desengavetar os seus, né? E espaço para o novo, que eu acho que a constelação veio para você como uma coisa nova, uma visão nova, né? Sim, sim, uma visão E mais é ampla, incrível né, do quando ser humano. você também faz clínica de psicologia, você atende ou só mentoria? Não, só mentoria, né? Mas é Uhum. terapêutico, né? Porque como eu tenho É um foco terapêutico, é muito grande individual. no Isso. autoconhecimento, é individual e para o próximo ano eu vou estar trazendo em grupo, né? Porque eu acredito que esse poder do grupo ele é muito importante aí dentro, né? Do processo para algumas pessoas. Vou estar falando sobre empreendedorismo sistêmico, né? Então, o quanto as pessoas de repente não conseguem empreender porque tem alguma questão no sistema familiar que impede, né, que isso aconteça. Então, Sim. é, vou trazer todo esse pensamento sistêmico de Bert Hellinger para o meu trabalho, né? É uma nova técnica para estar ajudando mais as pessoas aí. Porque nos seus atendimentos, ou então no atendimento de clínica terapêutica, nunca vem só a pessoa, né, Cíntia? Então, A mas pessoa. como
ela sempre traz, né, todo mundo da família, né, dos seus sistemas, né, Como sistemas de trabalho, sistema familiar. Então, vem muita gente no atendimento, né? Só que a gente fica só com foco no, né, até em psicólogo, então uma desconstrução aí de conhecimento também, né? Você vem com o que o indivíduo traz, né? Mas atrás disso tem muita coisa aí que ele trouxe, né, na sua história, na sua trajetória. Dentro da minha mentoria, e eu já, você já comenta, coloco isso, né? aham, e você comenta também dessa questão da mulher, do feminino. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto do é o mundo, a mulher no mundo corporativo, não é isso? Alguma coisa desse sentido? Então, eu fiquei muito tempo no mundo corporativo, né? E a gente vê que no mundo corporativo a gente não, principalmente na posição executiva, né? As mulheres acabam ficando muito masculinizadas, né? E a força feminina, né? A gente tem que trazer para o mundo corporativo essa força feminina. Então, eu tenho um projeto que eu estou construindo, né, de você estar no mundo corporativo, mas usando a sua força feminina, e isso contribui muito para as empresas e para as pessoas, né, que você vai estar trabalhando. Então, eu tenho todo um projeto de estruturar isso e equilibrar, né, dentro principalmente das mulheres que são executivas, essa força do feminino e do masculino, que elas em equilíbrio você gera muito resultado. Então é algo aí que já estou começando, né? Estou semeando, ainda estou colocando umas sementes, fazendo grupos pequenos, mas para resgate do feminino mesmo, que você não precisa estar com uma postura masculina, né? Se você usar a sua força feminina, e o mundo está precisando disso, né? A gente vinha falando aí numa conversa que a gente teve, que o quanto trazer essa força feminina para o mundo, né, e para suas relações é importante. Então é um resgate, né? Um resgate do feminino aí, esse trabalho que eu tô estruturando. E que muitas pessoas me pedem, É. né? Porque eu tenho um público muito feminino, né? E a minha história, né, de transição, né? Então, a nossa história, ela contribui muito para as pessoas, né? Então, usar toda essa Sim. minha história de como eu atuei no mundo corporativo, como que eu transformei algumas coisas, aí isso ajuda muito. Então, a sua história tem muito valor. Às vezes as pessoas não dão muito valor para a sua história, acham que não tem nada de, né, de Uhum. interessante e tal, mas quando você faz uma releitura de uma forma positiva da sua história, com aprendizados, né? Isso envolvendo a sua família, seu pai, sua mãe, você encontra a sua força, né? E isso na sistêmica me trouxe, né, para essa força da família, do feminino, do masculino. Então, trazer isso para as pessoas para que elas atinjam seus resultados, né? A nossa história, foi algum quebra-cabeça a gente montou, né, para viver a história. E aí a gente pode dar a dica para outros que estão aí nessa montagem de quebra-cabeça, para quem veio depois, para quem não está sabendo montar determinada parte, como concilia a maternidade com a carreira de sucesso, né? Como concilia o casamento com uma carreira de sucesso, como concilia, sei lá, a vida pessoal, mas as escolhas, ou então, enfim, são diversas formas, né? Eu acho que, eu penso, aliás, que o feminino ele é fundamental no mundo, né? Se puder ser colocado aí no corporativo, que é uma forma de formação também de pessoas, né? Eu, no mundo Sim. corporativo, eu trabalhei bastante, mas aprendi muito na empresa a empresa que eu trabalhei durante lá meus 23 anos também ajudou na minha formação demais, assim. Muitos valores que eu sou muito grata por ter tido acesso é, através do meu trabalho, né? Através de procedimentos burocráticos, como, por exemplo, emitir nota fiscal de cada centavo que era feito lá. É, tinha que ser dessa forma, porque era uma empresa super idônea da questão fiscal brasileira, que é dificílimo, né? Você sabe disso, mas que Sim. aí a gente traz isso para a vida pessoal, né? De falar assim, olha,
o mais correto que der para ser, vamos ser, porque é, é bom para a sociedade, né, como um todo, assim. Então a gente traz lá, surge, como fala, aquilo impregna na gente de uma forma maravilhosa e a gente traz isso para casa e começa a questionar em casa e tal. E se Vira um essa valor, questão né? desenvolve valor. E se essa questão do feminino também entrasse na empresa, de acolhimento, de respeito com as mulheres, de igualdade, de várias formas que a gente sabe que até hoje existe muita discriminação, né? Existe discriminação até em não deixar a pessoa falar porque é mulher, até em desacreditar porque é uma mulher que está falando. Eu lembro de uma experiência que um colega trocou de e-mail com a colega. Ele, um homem, ela, uma mulher, e aí ele ficou trabalhando no e-mail dela, e aí ele viu a diferença que ele era tratado. É muito louco a discriminação. Mas, enfim. Isso seria conversa para uma próxima live, né? Já Ah, temos sim, aí assunto. já temos um assunto, já temos assunto para a próxima live. E hoje é dia Com... dos filhos também, né? Eu até vou no meu Instagram, vai ter uma postagem lá, o quanto a gente, na posição de filho, o quanto a gente recebe de pai e mãe, e dá esse valor para essa energia, né? Que eles nos deram a vida e o que que a gente está fazendo com essa vida, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí que a gente tem que refletir. Tem que ser muito bom, você tem que de alguma forma, fazer com que essa sua vida tenha um sentido, né? E eu acho que é isso que as pessoas buscam e talvez estejam desconectadas. A gente entra no piloto automático, né? Principalmente no mundo corporativo e acaba desconectando da essência, né? Então, retomar a sua essência Sim. e todas as terapias, né? Transpessoal, terapia tradicional, tudo isso faz com que você resgate a sua essência, né? Cada um encontra o autoconhecimento de uma maneira, né? Pode ser através da leitura, de um primeiro momento, pode ser através de uma roda de conversa, pode ser através da terapia, pode ser através de cursos. O importante é manter essa busca, essa chama acesa, essa inquietude, né? De a gente querer descobrir para que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito, e em busca. É muito bacana. Bom, Cintia, a nossa proposta aqui é fazer uma live bem rápida, que passou voando, né? Nem precisei abrir a Passou porta para voando, gatinho. Eu Mas já quero abri te duas vezes agradecer aqui. demais. Agradecer muito por você trazer essa história, que é uma história, infelizmente, muito comum que a gente está vivendo aí nesse último ano e meio, dois, É né? verdade. E como que você integrou isso, né? Como que você trouxe isso para a integração, muito bacana. E também uma oportunidade de falar disso, né? De a gente. O ideal seria a gente viver plenamente o agora, saber que realmente a vida ela é curta, né? É um E por presente, mais né? É que a viver o gente hoje em dia presente. esteja um presente, né? E a gente está vivendo mais, graças a Deus, graças à ciência, mas a gente precisa aproveitar esse presente todos os dias, né? Muito bacana. É, é. Eu tenho a te agradecer, né, de falar um pouco. É a primeira vez que eu estou falando, né? Então é inédito, assim, ainda não tinha aberto essa questão né, de um novo momento aí é uma transição de carreira, na realidade, né? Estou incluindo aí uma técnica nova para o meu trabalho para o próximo ano, então é um momento aí que, né, eu vi uma oportunidade de estar colocando isso aí para minha audiência, para a audiência, né, para sua audiência, de um novo momento também. Que bacana. Eu fico muito agradecida pela confiança, por você trazer essa história com tanto carinho aqui, que, como eu falei, né, que alguma pessoa se sinta tocada por essa história. Esse é o objetivo, que a gente desmistifique também, traduza cada vez mais essa palavra transpessoal.
a psicologia transpessoal, que a Lubrat é referência em pós-graduação nessa área, e que mais pessoas tenham acesso a isso, que elas possam experimentar e reconhecer em si a transpessoal no dia a dia, né? Para a gente cada vez mais difundir essa ideia, que é tão maravilhosa, tão transformadora, né? Eu tenho Então, aprendido muito com a transpessoal, com você e com a Lubrat, tenho lido bastante. legal. E então, obrigada mesmo, obrigada, Lubrati. A gente vai se despedir. Obrigada a todos que participaram, que ficaram aqui com a gente, ó, firme e forte, e Firme e que vão forte. assistir essa Obrigada live também. gravada. Eu agradeço bastante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal que está assistindo, né? Quem quiser me seguir, tem muito conteúdo sobre carreira, autoconhecimento lá no meu canal do Instagram, que é Cíntia Mastropacha. Isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Por favor, sigam lá a Cíntia, sigam também o Te Cuida. Quem não segue a Lubrate ainda, vamos criar essa rede aí de conexão e ir falando desses assuntos maravilhosos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Beijinho. Bom dia, viu? Beijo. Bom Bom dia. dia, pessoal.